Deus esteja conosco nessa noite de hoje. Sejam todos bem-vindos à CEF, esta casa de oração, de amor e caridade, que realmente pratica a verdadeira caridade de Jesus. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, podendo falar do nosso Pai da vida, esse Pai Criador, esse Pai de infinito amor. Às vezes eu fico um pouco constrangido de falar sobre Deus, embora eu já faça palestras há muito tempo na minha vida. É muito difícil uma criatura falar do seu Criador, ainda mais com a pouca informação que nós temos sobre Ele, o pouco conhecimento que temos sobre Ele, a nossa pouca capacidade de compreender o nosso Pai Celestial. Então muitas vezes eu fico um pouco constrangido em falar sobre o nosso Pai. Mas o que me anima nessas horas é a minha boa vontade, é tentar compartilhar um conhecimento. E quando a gente fala sobre Deus, a gente conversa sobre Ele, a gente estuda sobre Ele, a gente entra em consonância com Ele, a gente se conecta a Ele, e então nós com toda certeza encontramos a felicidade dentro de nós, a felicidade de encontrar o nosso Pai em todos os meses da nossa vida. E é para isso que eu estou aqui hoje, para tentar trazer um pouco mais de elucidação, o que a doutrina espírita oferece, sobre o que é o nosso Pai Celestial, sobre como ele se mostra a nós, e como nós, espíritos imperfeitos que somos ainda, podemos compreendê-lo racionalmente e também sentir. Então, o nosso Pai Celestial, muitas vezes, nós nos perguntamos profundamente algumas coisas sobre Ele. Sempre que eu começo a filosofar, a pensar, a refletir sobre Deus, a primeira pergunta que eu faço é: como eu posso compreender a Deus? Olhando para Ele, olhando para por pouco conhecimento que eu tenho sobre o Pai Celestial, sobre a minha pouca capacidade de compreendê-lo, como eu posso vê-lo? O que eu espero dele? Como enxergá-lo? Onde será que está o nosso Pai Celestial? Quem é que criou o nosso Pai Celestial? Será que Ele realmente percebe a todos nós? Será que todas as nossas orações são por Ele escutadas? Será que realmente Ele está todo o tempo ao nosso lado? Como é que Deus gerencia o nosso universo? Como Ele harmoniza? Como Ele cria? Como é a natureza íntima de Deus? Então essas perguntas sempre me tocam. Poucas respostas eu obtenho nessas horas, e eu lembro da questão 14 do livro dos Espíritos, que nos fala que quando a gente chega a algumas questões como essa, é melhor a gente parar por aí, porque a gente não vai conseguir adiantar muito. Além disso, o nosso conhecimento ainda é muito pequeno, somos espíritos muito imperfeitos ainda, nossa capacidade de compreender a Deus é muito pequena. No futuro nós aprenderemos um pouco mais dele, mas hoje a doutrina espírita, então, diferente de outras religiões, e eu não estou criticando nenhuma delas, mas ela nos traz fundamentos racionais, como a filosofia racional, para que possamos compreender um pouco mais o nosso Pai Celestial. Então ela nos traz fundamentos que nos direcionam a entendê-lo, na nossa capacidade evolutiva que nos encontramos hoje. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, como o nosso irmão Belo falou, e nós estudamos agora, terminamos recentemente o subcapítulo que fala sobre Deus. E aí a irmã Regina hoje pediu para eu vir aqui, o palestrante não pôde vir, então eu pensei, que graça Deus me deu de poder falar mais uma vez sobre o nosso Pai Celestial. Então a doutrina espírita ela oferece vários fundamentos que nós podemos compreendê-los em nossa capacidade evolutiva. Compreendê-lo filosoficamente, compreendê-lo através como ele se mostra a nós, enfim. Mas é muito difícil essa compreensão. É uma dificuldade muito grande para nós, porque vejam, meus amigos, o ser humano, ele aprende por contrastes. A nossa consciência, ela aprende por contrastes. Para nós entendermos que existe o branco, nós precisamos ter a cor negra. Para nós entendermos que existe a subida, nós precisamos ter a descida. Então a nossa capacidade de aprendizado é dessa maneira. O ser humano, então, precisa de contrastes na consciência para que possa aprender. E nesses contrastes, então, nós vamos encontrando referências para esse nosso aprendizado. Mas qual é a referência para a compreensão de Deus? O que nós podemos usar para poder referenciá-lo? Com o que nós podemos compará-lo?
Nós precisamos até de nomes para conversarmos entre nós, nós precisamos ter um ego formado, uma personalidade para que possamos compreender. Então, sem uma referência, como entender a Deus? Como alcançar a Deus se nós não temos essa capacidade ainda? Por isso que Deus deve ser vivido conosco através do sentimento íntimo. Sentir a Deus, experienciar a Deus. E nós falaremos um pouco mais sobre isso ao longo dessa nossa fala de hoje. É muito interessante também nós pensarmos que desde que somos selvagens, espíritos primitivos ainda, nós já tínhamos a necessidade de nos conectarmos com o nosso Pai Celestial. Se nós olharmos atrás, os homens da caverna, nós vemos que os estudos da ciência hoje nos mostram que esses irmãos já tinham uma capacidade de louvar a Deus. Eles olhavam a natureza, olhavam os fenômenos da natureza, não compreendiam, então entendiam que existia algo maior. Um trovão, a chuva, tudo o que eles viam, os terremotos, os desastres naturais, os rios, o céu, as estrelas, tudo era pelos nossos irmãos mais selvagens, olhado com sabedoria. Não compreendíamos, não tínhamos ideia nenhuma do que era aquilo, mas louvávamos, encontrando o Pai Celestial também na nossa natureza. E vejam que essa necessidade então já existia desde que éramos primitivos, porque a criatura está sempre em busca do Criador. Nós temos como se fosse uma afinidade, um magnetismo que nos liga ao nosso Pai Celestial. Dificilmente, mesmo aquele que diz não acreditar em Deus, que diz que Deus não existe, até esse tem uma comunhão com Deus, ou busca uma comunhão com Deus, embora inconscientemente. Porque nós somos o tempo todo levados até o nosso Pai Celestial. A benfeitora Joana de Ângeles, uma de suas obras, ela cita um filósofo chamado Plotino, um filósofo pós-platônico, que ele tem um exemplo muito interessante que ela cita até para compreender um pouquinho mais a nossa viagem até Deus. Então Plotino, esse filósofo, diz que nós fomos criados em Deus, ou por Deus, saímos da criação ignorantes e fazemos uma parábola, e nessa parábola nós descemos, vamos nos conhecendo, vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos compreendendo mais nosso Pai Celestial e voltamos até Ele então, compreendendo a sua natureza, entendendo um pouco mais quem é Deus. E a benfeitora usa esse exemplo para direcionar como é a evolução do ser humano na compreensão do nosso Pai Celestial. Então ela usa essa comparação de uma forma didática para a gente compreender o caminho que nós traçamos, questão 115, criados simples e ignorantes, para chegar até Jesus, que é a comunhão com o nosso Pai Celestial. Então ela usa desse exemplo para facilitar um pouco mais esse caminho de conhecimento, esse caminho de entender o nosso Pai Celestial na nossa vida física. Mas como encontrar então elementos para compreender a Deus? Onde estão esses elementos? O que podemos fazer? Deus está muito acima da nossa capacidade cognitiva. Os nossos sentidos físicos não conseguem compreender a Deus. Nossa capacidade intelectual não consegue chegar até Deus. A racionalidade que temos, dentre todas as filosofias que o ser humano já criou, já viveu, não chegou até Deus. Não consegue entender a natureza íntima do nosso Pai Celestial. Veja que os hindus, os egípcios, até mesmo os judeus, tinham uma noção de Deus. Os hindus, os egípcios, muito mais transcendental, compreendiam um pouco mais a vida, como ela é, a vida espiritual, tudo interligado ao nosso mundo físico. Os judeus também tinham uma compreensão de Deus, mas uma compreensão de um Deus antropomórfico, um Deus circunscrito, um Deus quase como um ser humano. Mas quanto mais nós evoluímos, como também diz a benfeitora Joana de Ângeles, mais nós teremos capacidade de compreender a Deus. Mais ainda, como diz Emmanuel, Deus se mostra a nós. Então, quanto mais eu evoluo, mais eu o compreendo e mais Ele se mostra para mim, para que eu possa ver e compreender a Ele. Então, eu vou recorrer agora à primeira questão do Livro dos Espíritos, que Kardec, na sua genialidade, Kardec é um gênio, benfeitor, espírito muito evoluído, perguntou assim aos benfeitores amigos: que é Deus? Kardec era católico, cético, cientista, filósofo, educador, mas tinha como religião a católica.
embora não frequentasse, não entendesse a religião, porque aquela ideia do Deus punitivo, do Deus que castigava, para ele não tinha nexo. Então ele conhecia essa visão, mas o ceticismo, por só entender a vida assim, a religião católica, afastava ele. Ele era um filósofo, então ele conhecia as filosofias antigas, hindus, egípcias, inclusive os judeus, conhecia esses filósofos platônicos, os filósofos gregos, e tinha uma ideia um pouco mais profunda de Deus, mas não o compreendia também, porque nem pensava nisso, porque entendia que Deus não era aquele homem que a Igreja Católica mostrava a nós, muito mais imperfeito que nós. Então ele pergunta aos benfeitores: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, onde está Deus, como é Deus. Ele pergunta: que é Deus? Então os benfeitores respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que inteligência suprema, meus amigos? Porque todos nós somos uma inteligência, e Ele é a suprema. Ele é a inteligência maior do universo. Deus é o Criador, Deus é quem harmoniza, Deus é quem gere, Deus é quem gerencia, Deus é que traz toda a vida ao nosso universo. Portanto, inteligência suprema, a maior de todas as inteligências, já que todos nós também somos. Claro que nós nunca seremos igual ao nosso Pai Celestial. A criatura nunca chega até o Criador, mas também somos inteligência, e Ele é a suprema. Causa primária, porque foi Ele quem criou a tudo. Tudo veio de Deus, tudo partiu de Deus, tudo começou com Deus. E pensando assim, até dá um nó na nossa cabeça, porque a gente pensa: pois é, mas de onde veio Deus então? Quem criou a Deus? Nessas horas eu paro, como falei no início, acalmo o meu pensamento e volto a tentar entendê-lo um pouco mais racionalmente, esquecendo essas dificuldades que nós nunca teremos a resposta. Acredito que nem o Mestre Jesus tem essa resposta. Nós só saberemos isso se Deus quiser nos dizer. Não sei se isso acontecerá um dia. Enfim, também no que é que importa isso tudo, se nós não precisamos saber quem é que criou a Deus ou de onde veio a Deus. E o Doutrina Espírita explica a nós que Deus não foi criado, porque se Ele fosse criado, existiria alguém maior do que Ele. Então Deus é eterno, porque nunca teve começo e nunca terá fim. Dificulta, pessoal, esse entendimento, eu compreendo, mas a doutrina espírita oferece, e ela vai aprofundando um pouco mais, para que a gente possa entender então um pouco mais sobre isso. E aí Kardec continua as questões falando sobre o infinito. Então ele pergunta se Deus é infinito, e os benfeitores dizem que pobreza da linguagem definir a Deus como infinito, já que o infinito também não é compreendido pelo ser humano. Mas se a gente pensar profundamente por que é que Kardec fez isso, era exatamente para combater essa ideia daquele Deus circunscrito, aquele Deus visto por outras religiões. Porque como é que as religiões veem a Deus, meus amigos? Eu sou espírita desde que eu sou guri, desde que eu sou pequeno, mas eu tenho família muito católica, enfim, e a ideia de Deus, conversando muito com a minha avó, que era muito católica, ela dizia: não, Deus, meu filho, é um homem sentado num trono lá no céu, com Jesus do lado, com os anjos à frente, e Ele controla a nossa vida ali, controla todo mundo por ali, e Ele vai julgar na nossa morte quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E eu pensava, já gurizinho, eu pensava nessa visão, e entendia que ela era muito infantil. Pouco conhecimento eu tinha, mas eu pensava: mas como assim Deus, um velho barbudo? Mas por que Deus é um velho barbudo? Por que um velho barbudo? Por que sentado num trono? Então eu fazia essas perguntas já. Para mim não servia essa interpretação. E eu penso hoje da mesma maneira. E Kardec, trazendo uma filosofia nova, que era a filosofia espírita, na época, nada conceituava Deus como a filosofia espírita conceitua. Então ele queria combater realmente essa ideia desse Deus circunscrito, desse Deus mais imperfeito até do que nós, seres humanos, somos. Desse Deus que pune, desse Deus que julga, desse Deus que não perdoa, desse Deus que é quase aquelas pessoas fuxiqueiras, sabe, que fica: ah, você errou? Pois bem, vou te colocar no inferno. Ah, você não faz o que eu quero? Tenha cuidado de mim, eu sou muito mal. Ah, você não vai me oferecer nada para trocar comigo? Não vai barganhar comigo? Pois não te darei nada. Então essa ideia desse Deus, Kardec queria combater.
combater porque compreender Deus de uma forma tão infantil e tão reduzida como essa, realmente fica muito difícil. Por isso que as pessoas temem a Deus, por isso que as pessoas não desenvolvem uma fé profunda em relação a Deus, porque nessa visão, particularmente a mim, eu não conseguiria acreditar em Deus. Se eu pensasse que Deus coloca seus filhos no inferno, eu pensaria assim, mas espera aí, será que eu sou melhor do que Deus? Porque eu não coloco meus filhos no inferno. Eu daria uma segunda oportunidade para o meu filho que errou, mas Deus não dá essa oportunidade. Mas então cadê Deus? Cadê a infinita bondade que tanto nos ensinam, infinita justiça, infinita sabedoria? Não enxergam nesses conceitos uma bondade suprema, como as nossas outras religiões ensinam. Então Kardec queria combater essa ideia, dizendo que Deus, perguntando se Deus era infinito, porque ele queria mostrar a nós que Deus está em todo lugar, que Deus não é aquele homem sentado, e que Deus não é só o gerenciador do planeta Terra, mas é do universo inteiro. Então essa ideia do infinito é que Deus está em todos os lugares, até onde o nada está. Nós entendemos hoje que o nada não existe, mas até mesmo lá Deus está, até mesmo dentro de nós Deus está. Então Deus habita todo o nosso universo, em todos os lugares nós podemos e encontraremos o nosso Pai Celestial. E o Espírito explica mais profundamente sobre isso, nos falando sobre o fluido universal. Não vou entrar nesse aspecto, pessoal, mas convido a vocês a vir estudar conosco. No estudo nós falaremos um pouco mais, não temos tempo para falar sobre isso agora. Mas Deus está em todo lugar, ou seja, Ele é infinito. Claro que isso também diminui a Deus, mas é mais um aspecto racional para compreendermos a Deus. Também o Espírito nos fala, meus amigos, que Deus é Deus mesmo que nós não existíssemos. Deus sempre foi Deus. Se não existisse qualquer um de nós, qualquer criação, qualquer matéria, Deus continuaria sendo a Deus. Deus não é o universo, nós não somos Deus. Deus é um ser à parte de nós. Nós não somos Deus. Jesus disse, vós sois deuses. Nos Salmos, ele pegou isso dos Salmos, Salmo 83. Mas o princípio de Jesus falar isso não foi que nós somos iguais a Deus. Até porque está escrito lá na Bíblia, Deus esconder minúsculo. Porque temos os atributos divinos em nós, que nós veremos até em seguida um pouquinho mais sobre isso. Então o Espírito facilita ainda mais nos dizendo que Deus é um ser independente do universo. Ele é o Criador. O universo não é parte dele, porque essa é uma ideia panteísta. Deus é um ser particular, único, que não se mistura no universo. Tudo além de Deus é sua criação. Por isso que o Espírito nos explica que Deus, Espírito e matéria, essa é a tríade do universo. O que não é Deus é matéria, o que não é Espírito é matéria ou é Deus. Então Deus é um ser diferente do que nós temos ideia nessas visões antropomórficas limitadas que nós vemos de Deus. E Kardec então continua questionando a Deus, continua questionando os benfeitores para compreender um pouquinho mais. E na questão 4 então, Kardec pergunta como provar a existência de Deus. E os benfeitores respondem a ele que existe um axioma que nos fala que toda causa tem um efeito, ou todo efeito possui uma causa. Então o poder da causa inteligente está na razão direta da grandeza do seu efeito. Então como entender a Deus um pouco mais? Olhemos para o nosso universo, pessoal. Olhemos para a grandeza do nosso universo, para as obras de Deus, olhemos para o mar, olhemos para a natureza, olhemos para as galáxias, os movimentos das galáxias, olhemos para o Sol, para o sistema solar, para todo esse universo tão gigantesco, que nós pouco temos capacidade também de absorver, e veremos a inteligência de Deus o tempo todo. Na sua obra, nós compreendemos e encontramos o seu caráter. Vemos que Deus está retratado em tudo que Ele criou. Ali nós vemos a sua inteligência. Porque, se nós pensarmos profundamente e racionalmente, tudo que não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. E olhando para essa harmonia que é o universo, para como a natureza se encadeia, como os animais auxiliam um ao outro, como a vida é bela, como nós somos belos,
como tudo é tão maravilhoso nesse universo, nós temos uma ideia um pouco mais profunda de como é o nosso Pai Celestial. Então nós vemos que realmente Deus está retratado em suas obras. O efeito é a obra, a causa é Deus. Então, para compreender um efeito tão inteligente como esse, imaginemos como é o nosso Pai Celestial. Quando nós olhamos a molécula mais simples, que é a molécula da água, mesmo nessa molécula, na simplicidade que ela é extremamente complexa. Os nossos cientistas ainda não captaram toda a profundidade dessa molécula, e ela é a mais simples da natureza. Então imaginemos profundamente as camadas do mundo espiritual. Só no planeta Terra tem 3.000 dimensões espirituais. Então imaginemos quão grande é esse universo. Nossos cientistas descobriram que o universo manifestado, ou seja, esse universo mais denso, essa matéria física que nossos microscópios podem enxergar, é só 4% do universo, pessoal. E nisso existem bilhões de galáxias, trilhões, quadrilhões de planetas, de sóis. Imaginemos então quantos filhos de Deus existem espalhados por esse universo. Então a gente começa dessa maneira a entender um pouquinho mais a Deus, o poder de Deus, o tamanho de Deus, a capacidade de Deus. E aí então aquela imagem daquele pai julgador, daquele pai que pune, daquele pai que vive de barganha, começa a se extinguir. Como é que um pai com essa inteligência, criando essa obra, seria dessa maneira tão infantil? Se nós olharmos uma obra humana, por exemplo, olharmos as obras de Leonardo da Vinci, nós entenderemos um pouco mais a inteligência que tinha esse irmão, o espírito tão inteligente que ele é. Então imaginemos as obras divinas, o tamanho da inteligência suprema que é o nosso Pai Celestial. E então nós podemos ter um pouquinho mais de capacidade de compreendê-lo. Nós vamos encontrando Deus também nas suas obras. Nós vamos conectando a Deus quando estamos de frente ao mar, por exemplo, e vemos aquela lua com a sua luz sobre o mar. Aquela visão, uma visão muito linda. Ela remete muito a Deus. Ela remete muito ao belo, ao bem, ao universo. Então, olhando para as obras de Deus, nós vamos encontrando um pouquinho mais dele. Seu caráter, ele está retratado particularmente em todas as suas obras. E Kardec então continua, Kardec o gênio, continua a perguntar a Deus. E no outro subcapítulo, Kardec então pergunta a Deus se nós podemos dar alguns atributos a Deus para facilitar a sua compreensão. E ele então pergunta aos espíritos e faz uma dedução pós-perguntas, a questão 13, dos atributos divinos. Mas os espíritos respondem ainda assim: sim, pode conhecer um pouco mais pelos seus atributos, mas ainda a visão é muito incompleta, porque a nossa capacidade de conhecer ainda é muito pequena. Mas dessa maneira fica mais fácil então que nós possamos racionalmente tentar compreendê-lo. Então Kardec nomeia vários atributos a Deus. Ele começa dizendo que Deus é perfeito, ou seja, perfeito em todas as suas qualidades, porque se não fosse, poderia existir um outro ser que seria perfeito, então o outro ser é que seria Deus. E se ele não tivesse esses atributos, ele também não seria Deus. Isso limita a visão, mas fala um pouco mais de como ele é. E ele continua então falando que Deus é único, ou seja, se não fosse único, também teria um outro Deus. E esse outro Deus traria uma desarmonia ao nosso universo, que não seria só uma gerência, seriam duas. Isso poderia trazer algum tipo de conflito, ou sempre teria algum um pouco mais evoluído. Então nós não teríamos Deus como realmente ele é. Imaterial, porque matéria, nós já conhecemos isso, a nossa ciência explica muito bem, a matéria sempre se transforma. O tempo todo a matéria se transforma. Nós podemos ver pelos estados da água, por exemplo, são 3 estados. Então a matéria está o tempo todo em transformação. Se Deus se transformasse o tempo todo, Deus não seria perfeito. Então Deus não é matéria. Não podemos colocar o efeito como causa. Deus criou a matéria.
Mas Deus não é a matéria, e a matéria não faz parte de Deus, é uma criação divina. É como nós, se criássemos essa mesa, disséssemos que essa mesa faz parte de nós. Não, ela é só uma criação nossa, nossa inteligência criou. Ou seja, Deus também não é matéria. Então dizer que Deus é uma energia, está errado, porque uma energia é matéria. Então Deus é muito mais do que isso. Deus foi quem criou a energia. Fala também Kardec, no livro Gênesis, que Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, através do Filho Universal, como eu adiantei anteriormente. Deus é onipotente, ou seja, Ele é perfeito, Ele tem o maior conhecimento dentre todos os seres do universo. É Ele quem coordena, é Ele quem governa, é Ele essa potência, é Ele quem denomina tudo isso. Deus também é onisciente, porque Ele tem todo o conhecimento. Todo o conhecimento. E podemos ver a Deus também, nessas horas, no seu conhecimento, nas leis que regem o nosso universo. Leis imutáveis, assim como o nosso Pai Celestial é. Perfeitas e imutáveis. Que existem desde a criação do nosso universo. Ou seja, Deus criou o universo com leis. Leis que nós precisamos adaptar. Leis que são invariavelmente justas e sábias. Leis totalmente harmonizadas com o amor, com a caridade, com a fraternidade, com a solidariedade, com o esforço próprio, com o mérito. Então as leis divinas existem e retratam totalmente a inteligência de Deus, porque nos mostra que o nosso universo não é um caos, que o planeta Terra não está perdido, que nada disso é um problema, que tudo que acontece aqui está nos planos de Deus, tudo segue a uma sequência, tudo segue as leis da vida, tudo isso segue ciclos de vida, ciclos de transformação, ciclos de evolução, e Deus então rege o nosso universo com as suas leis, com a sua inteligência, dessa maneira muito mais profunda, e então mostra a nós que Ele é o possuidor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, da sabedoria infinita que nós não temos a mínima capacidade ainda de compreender. Também sabemos, meus irmãos, que Deus é misericordioso. Misericordioso porque não nos pune. Se Deus é misericordioso, como é que Ele iria punir? São antagonismos, punição e misericórdia. Ou seja, se Deus é misericórdia, então Ele ampara os seus filhos. Eu costumo usar um exemplo importante para falar sobre a misericórdia, que é como se fosse assim. Então nós nos machucamos, nós erramos, colocamos a mão no fogo. Não conhecíamos o fogo, tudo bem, queimamos. Então vem Deus e diz assim a nós: meu filho compreendeu que vou pôr a mão no fogo vai te machucar. Tudo bem, vou te fazer um curativo, você vai melhorar. Então Deus continua, nós continuamos errando, colocando a mão no fogo, nos queimando, e Deus, na sua infinita misericórdia, continua fazendo aquele curativo em nós, continua nos melhorando, nos auxiliando, mesmo que a nossa ignorância, nosso egoísmo, de não seguir as suas recomendações, não seguir a sua vontade, mesmo assim nosso Pai Celestial continua com sua misericórdia nos abençoando. E mesmo quando erramos profundamente e precisamos reparar com as leis de causa e efeito, que é uma das leis divinas, mesmo nessa hora a misericórdia dele abranda as nossas provações. Mesmo nessa hora, as expiações que vivemos são muito pequenas perante os erros cometidos no passado, pois Deus é misericordioso. Deus não quer o sofrimento nem a dor aos seus filhos. Deus quer que seus filhos cresçam, que amem, que evoluam. Por isso que Deus é extremamente misericordioso. Deus também é humilde, pessoal. Existe um filósofo chamado Tolstói, que ele diz o seguinte: tem pessoas que passam por uma floresta e só vem lenha para queimar, mas outros não. Outros olham a floresta e veem vida, veem beleza, veem bondade, veem harmonia, veem leis. E nós podemos passar 1, 2, 100 encarnações sem perceber a Deus. Nós podemos o tempo todo estar ao lado dos nossos irmãos, ao lado da natureza, nessa belíssima cidade que é Fortaleza, e não perceber a Deus em nenhum momento. Nós somos tão focados muitas vezes nas obrigações materiais, em nosso egoísmo, em nosso orgulho, em falsas necessidades, em ilusões que a matéria nos propõe, nós esquecemos de perceber a Deus.
mas Ele não nos cobra isso. Ele permanece humilde, calado, esperando que venhamos ao seu amparo. Lembremos da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende, Deus, que é a representação daquele pai, está de braços abertos para receber esse filho pródigo, sempre esperando, sempre aguardando com o seu amor, para que o filho perceba, para que o filho tenha mérito da conexão com o pai. Então Deus se cala, Deus se limita, Deus fica o tempo todo escondido, mas nós precisamos encontrá-lo, nós precisamos vê-lo, nós precisamos senti-lo. Então Deus é humildade suprema também, bondade suprema, soberanamente bom e justo, como fala também Kardec. Jesus disse ao apóstolo Tadeu, no livro do Boa Nova, que se os desígnios divinos são insondáveis, são também invariavelmente bondosos e amorosos. Então Deus é incompreensível. A sua complexidade, como disse o título da nossa palestra, é imensurável. Mas não podemos esquecer que o tempo todo Ele age com amor, o tempo todo Ele age nos amando, nos auxiliando, nos trazendo sempre algo para o nosso crescimento, porque Ele é infinitamente bom, infinitamente justo. O Pai Celestial é sempre bondade, meus irmãos. Ele nunca é maldade, Ele nunca é castigo, Ele nunca é punição. E aí eu lembro então uma passagem de Jesus, do Evangelho de João, quando Jesus está com a samaritana. Jesus então encontra essa samaritana do lado do poço de Jacó, e ele conversando com ela, ela diz a ele que tinha muita dificuldade em compreender como adorar a Deus, porque uns diziam que era para adorar a Deus naquele poço, ali em frente, e outros que era para adorar a Deus, os judeus no caso, em frente ao muro de Jerusalém. E isso confundia muitas pessoas. Jesus diz para ela, isso está no livro Boa Nova também, que realmente essas diferenças de pensamento confundem muito mais os seus filhos. Mas ele diz também o seguinte, que Deus é espírito e verdade, e assim deve ser adorado. Lembremos então dessa fala, quando o nosso Mestre Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Deus é Espírito, Deus é bondade, Deus é amor, como também nos disse o apóstolo João. Então, na questão 625, pergunta Kardec aos Espíritos: qual é o modelo mais perfeito que Deus nos ofereceu nessa vida física? E responde os benfeitores: vede Jesus. Então, o nosso Mestre Jesus é realmente a figura psicológica que retrata o nosso Pai Celestial. Mas, pessoal, nós precisamos, para compreender isso, tirar Jesus da cruz. Jesus não pode mais ser, para a doutrina espírita, para nós que estamos aqui hoje, só um símbolo religioso. Nosso Mestre Jesus não pode mais ser alguém que está pregado em uma cruz, que nós paramos, olhamos para Ele, nos ajoelhamos e pedimos com que Ele realize nossos desejos, com que Ele nos perdoe sem mérito nenhum, sem esforço nenhum. Nosso Mestre Jesus deve ser visto como um padrão de referência, um padrão de comportamento. Jesus deve estar ao nosso lado o tempo todo, porque o nosso Mestre é sim o que está escrito em Gênesis, no Velho Testamento, a imagem e semelhança de Deus, porque Jesus viveu Deus em todos os momentos. Os seus elementos internos, os seus elementos psicológicos, o que Ele representa, retrata claramente a bondade divina. E quando então nós vemos que Deus é imagem e semelhança, nós vemos que os atributos divinos também existem em Jesus. A bondade de Deus, a capacidade de amar, existia em Jesus. A capacidade de misericórdia que Deus ofereceu a nós, também existia em Jesus. A capacidade de criação, já que Jesus criou, como diz Emmanuel, o nosso planeta com as suas próprias mãos, também existe em Jesus. A providência também existe em Jesus. Toda a capacidade de bondade, de sabedoria, também existe em Jesus. Então nós, meus irmãos, somos, nesse sentido, deuses
porque temos também os atributos divinos em nós. Claro, numa escala muito menor, nunca nos igualaremos ao nosso Pai Criador, mas também temos essa capacidade de alguns atributos divinos como herança da nossa criação. E Jesus, nosso Mestre Jesus, então, simbolizava a imagem e semelhança de Deus. Ele vivia uno com o Pai, como ele dizia. Emmanuel nos diz que a conexão, a comunhão de Jesus, nosso Mestre, com o nosso Pai, nós não podemos compreender, é incompreensível. Nós temos capacidade de entender como Jesus era ligado a Deus. Jesus vivia o tempo todo médium de Deus, como diz Emmanuel também. Jesus estava o tempo todo vivendo sob uma orientação divina. Basta que olhemos o seu comportamento, meus irmãos. Jesus era perdão, Jesus era bondade, Jesus sempre foi amor. Então Jesus retrata perfeitamente a nossa capacidade evolutiva de hoje, a compreensão do nosso Pai Celestial. Então é nessas horas que nós precisamos compreender esse Deus de amor. Já dizia o apóstolo João. Mas mesmo assim, pessoal, entendendo que Deus é amor, nós ainda o limitamos. Porque Deus é muito mais do que isso. Existem sentimentos que nós não temos capacidade de compreender ainda. Mas olhando Deus como amor, fica mais fácil de senti-lo, fica mais fácil de experienciar a Deus, fica muito mais fácil de se conectar a Deus. Se eu sei que Deus é amor, amando, eu estou em comunhão e conexão com o nosso Pai Celestial. Se eu não amo, eu me afasto de Deus. E se eu me afasto de Deus, o egoísmo e o orgulho tomam conta de mim. O resultado é, como um efeito disso, a dor, o sofrimento, a infelicidade. Quando eu me aproximo de Deus, praticando o bem, tentando ser alguém melhor, me autoconhecendo, me autobrilhando, me autoquestionando, me autolimitando, eu estou me aproximando de Deus, porque eu estou crescendo em virtudes, eu estou cada vez mais melhorando quem eu sou, e cada vez mais entrando em comunhão com o meu Pai Celestial, através da prática do bem. E aí, nós tornamos fiéis a Deus. Jesus, conversando com os apóstolos, capítulo 6 do livro Boa Nova, é questionado por eles qual era a primeira virtude que nos aproxima de Deus. Responde Jesus aos apóstolos que é a fidelidade a Deus. Então, como amar a Deus se nós prejudicamos a sua obra? Como amar a Deus se nós combatemos um ao outro? Como amar a Deus permitindo que o egoísmo e o orgulho tomem conta da nossa vida? Como amar a Deus, pessoal, se nós vemos uma vida totalmente materializada, em busca da projeção social, do poder material, do like das redes sociais? Como se ligar a Deus se nós estamos vivendo mais como um corpo que tem um espírito do que um espírito que tem um corpo? Então nós precisamos realmente compreender esse caminho de encontro com o nosso Pai Celestial, compreender que nós fazemos essa ponte através do nosso pensamento, vivendo então o nosso comportamento. Sem assim, nós estaremos o tempo todo afastados de Deus. E há então os momentos de alegria, quando estou alegre, quando sei que tem uma mesa farta na minha casa, que eu penso, vou repartir com meus irmãos. Se eu me sinto feliz assim, por que não dar para meus irmãos essa felicidade? Se eu sinto que minha capacidade laborativa oferece muito a mim materialmente, socialmente, por que não repartir com meus irmãos também isso? É assim que eu vou me conectar com Deus? Senão eu me conecto só com o meu egoísmo? O momento de tristeza é compreender a mensagem daquele sentimento. O que quer dizer para mim essa tristeza? Ela é uma força divina também. Entender o que ela quer dizer para mim? Entender Deus nessa tristeza, me direcionando em encontro íntimo comigo mesmo, entendendo quem eu sou, compreendendo por que eu estou triste. Nos momentos de raiva, entender que por que estou desenvolvendo essa energia? Uma energia importante, que nos movimenta, mas egoicamente ela se transforma em ódio. O ódio nos afasta de Deus. O ódio é um antagonismo do amor. Então, nos momentos da nossa vida cotidiana, nosso relacionamento um para com o outro, que nós encontramos Deus. É nas horas de reflexão, é nas horas de descanso, é nas horas de trabalho, é nas horas de comunicação, é nas horas de comunhão com os irmãos.
Deus está conosco em todos os momentos. E é por isso, então, que nós precisamos viver o amor. E a nossa consciência é esse guia, meus irmãos. Sempre ela nos cobra. Questão 621. Onde são escritas as leis de Deus? Na consciência, a resposta. Pois então, as leis de Deus estão em nós. Se nós escutarmos um pouco mais dessa consciência, nós nos ligaremos mais a Deus. E Deus é tão misericordioso que Ele nos oferece um benfeitor amigo, um espírito protetor, que está o tempo todo ao nosso lado. O tempo todo, pessoal. Mas é o tempo todo mesmo. Leiam a questão 495 do Livro dos Espíritos, que vocês entenderão um pouco mais. É o tempo todo junto. E não só Ele, espíritos simpáticos a nós, espíritos familiares a nós, representando a misericórdia divina o tempo todo nos auxiliando. Onde quer que estejamos, vivendo o mal, vivendo o bem, está lá aquele benfeitor amigo o tempo todo, oferecendo seu amparo, a sua misericórdia, como uma representação do nosso Pai Celestial. Então Deus nos cerca o tempo todo. Deus nos harmoniza, nos abençoa, nos ama o tempo todo. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, ela fala que Deus nos ama muito antes de nós o conhecermos. Quando éramos ainda uma mônada celeste na criação divina, Deus já nos amava. Quando éramos princípios inteligentes, vivendo todas as escalas da natureza, não tínhamos consciência nenhuma de Deus, também Ele nos amava. Quando éramos já seres humanos, em início da caminhada, não tínhamos consciência de nada ainda, somente das necessidades físicas, Deus nos amava. Quando hoje estamos aqui, tentando evoluir, tentando crescer com esse conhecimento, Deus nos ama muito mais, porque nos oferece essa noite de hoje para a gente crescer. E quando estivermos como Jesus Deus também nos amará da mesma maneira, mas nós estaremos em maior conexão com Ele. Então, meus irmãos, o propósito dessa nossa palestra de hoje era que nós tivéssemos um pouco mais de fundamentos racionais para nos conectarmos a Deus. Mas a nossa razão ainda é muito pequena para isso. Por isso é importante utilizar esses fundamentos que nós conversamos aqui, e tudo que o Espírito nos oferece, para sentirmos a Deus. Vamos senti-lo, vamos experienciá-lo. Porque Deus, para chegar até Ele, nós precisamos buscar no íntimo de nós mesmos, dentro de nós, como me disse um benfeitor amigo recentemente, do fundo da tua alma, Ricardo, você vai encontrar Deus, orando, praticando, amando, vivendo, auxiliando. Nós estamos o tempo todo junto com o nosso Pai Celestial. Então é sentir, falar, pensar e principalmente viver a Deus, pessoal. É para isso que eu vim aqui hoje. Esse foi o meu objetivo, com que nós estivéssemos mais ligados ao nosso Pai Celestial através desse conhecimento. Mas lembrem-se, essa filosofia nos traz essa fé raciocinada. Então nós entendemos, acreditamos e confiamos porque compreendemos. Mas lembrem-se que dizia também o apóstolo Pedro: a fé sem obras é vazia. Então só confiar, só entender, sem viver, não adianta de nada. Então se eu entendo quem é Deus, mas me aproximo dele, amando a mim mesmo, e depois os meus irmãos, estou distante do Pai Celestial. Então não basta compreender, estudar, intelectualizar, senão o conhecimento se torna só horizontal. E verticalizar esse conhecimento para se conectar com o nosso Pai Celestial. E aí eu quero deixar umas perguntas para vocês, para que vocês vão para o nosso lar, como eu fiz para o nosso grupo de estudo também. Normalmente eu convido a vocês que não participam, que venham participar conosco. É amanhã, 7h30 da noite, das 7h30 às 9h, toda quinta-feira. Que vocês pensem como era anteriormente, antes de hoje, antes de conhecer o Doutrina Espírita, enfim, a conexão de vocês com Deus. Como vocês viam a Deus, como vocês sentiam a Deus. E hoje, ou depois que vocês conheceram um pouco mais a Deus, intelectualmente, como é que vocês veem a Deus e como é que vocês sentem a Deus? E mais importante que isso, como é que nós hoje vivemos com Deus? Como é a nossa comunhão com Deus? Como é a nossa fidelidade com Deus? Como é a nossa vida junto de Deus? E eu finalizo então essa palestra de hoje com uma frase de Sócrates, que ele diz que o conhecimento só nos é útil
se nos torna pessoas melhores. Conhecer um pouco mais nosso Pai Celestial, nosso Criador, a fonte de vida, a fonte de amor, de onde saímos e para onde voltaremos, tenho certeza que é o conhecimento, um dos conhecimentos mais necessários para o nosso crescimento como espíritos mortais aqui na Terra. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado, pessoal.